já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente, começando uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. E você já pensou aí de casa, e se o Nordeste ficasse independente? E se o Nordeste tivesse as próprias sistematizações, as próprias divisões, como é que aconteceria isso? Qual o resultado de tudo isso? E para falar de Nordeste, de cultura, de amor à identidade nordestina, hoje eu vou receber um dos grandes poetas. Ele está começando a surgir agora no mundo da literatura, mas as suas produções já vêm de muito, muito tempo. Jovem, bonito, inteligente, simples, humilde e com certeza traz para o Nordeste um dos símbolos mais fortes da nossa representatividade, que é a humildade. E com vocês, Natan Feijão, no Viva Bem. Sou cantiga de viola, sou vaqueiro aboiador, sou alegria, sou dor, sou namoro de escola, sou pivete jogando bola, sou reisado e sou baião, sou patativa, gonzagão, sou pau branco e catingueira, sou cuscuz, sou macaxeira, sou semente de feijão. Natan, o Viva Bem está tomando hoje um formato totalmente diferente. Nós estamos gravando externamente e desde já eu queria agradecer por ter aceito participar do convite. E para mim é uma honra saber da sua existência, ter acompanhado você ao longo do seu ensino médio e saber de toda a capacidade que envolve a sua mente e as suas ações, porque para mim a maior expressão de inteligência, ela parte dos princípios, do comportamento, de como você trata as pessoas. Então, para mim, você sempre foi um exemplo de uma pessoa que teve humildade, que teve inteligência, que soube tratar bem as pessoas e de um coração muito generoso. Eu acho que é isso que importa para o mundo. Mas agora conta pra gente, o que é que você faz atualmente, né? No que você trabalha? Você está à frente de qual segmento profissional? Conta só esse início pra gente iniciar esse dedinho de prosa agora, né? Fico muito feliz de você ter me convidado para participar do Viva Bem. Muito grato pelo convite. E atualmente eu estou trabalhando, na verdade é um estágio lá na casa do Antônio Conselheiro, fazendo parte do núcleo educativo da casa, recebendo visitações na exposição Tramas de Belo Monte, lá, que está exposto ao público. E também estou fazendo uma graduação de sistemas de informação, que além da poesia eu gosto muito desse ramo da tecnologia. Então eu estou no segundo semestre agora da faculdade, lá na Unicatólica. É isso. Muito bem, Natan, por que você escolheu, né, esse curso de graduação? Você já teve toda uma jornada à frente do curso técnico em informática na Escola Profissional de Quixeramobim e depois você ingressou nesse curso. Mas, de modo geral, vamos ampliar a pergunta. Por que tecnologia? O que te fez escolher desde o curso técnico em informática até esse curso que você está fazendo agora? Não sei, na verdade, sempre gostei muito de pesquisar, de mexer em coisas novas, de saber o que tinha por dentro das coisas. Então, no ensino médio, quando eu fui fazer o curso técnico, eu achei que a informática, de fato, me ajudaria mais nessa parte de eu gostar de conhecer o interior, de saber como as coisas eram feitas e tal. Sempre fui muito malino, um menino malino. E eu não tinha noção de fato do que eu queria ser quando eu comecei o ensino médio. Mas quando eu comecei o curso técnico, eu me apaixonei pela área da tecnologia. Então, eu fiquei um pouco tempo parado, digamos assim, mas agora eu resolvi ingressar na faculdade e eu acho que a área da tecnologia é uma área que só tende a crescer. Essa pandemia ajudou muito a área também, abriu muitas novas chances de mercado de trabalho. Então é isso, são as oportunidades. Eu vi na tecnologia uma oportunidade de crescimento e de me achar como aquele menino malino que gostava de saber o interior das coisas. E quando você fala sobre a casa de Antônio Conselheiro, né, desse estágio que você está à frente, como está sendo essa experiência para você? Como é que você define enquanto lição, enquanto aprendizagem? O que é que você tem aprendido ao longo desse tempo? É muito gratificante estar lá, porque a gente está recebendo de fato, acolhendo o público, guiando pela exposição e tal. É muito bom contar a história do Conselheiro, porque ele foi o maior líder social do Brasil, pode se considerar assim. E
tá dentro da história dele e tá levando a história dele para o público é de fato uma coisa muito grande para mim e tal também. Recentemente eu lancei, junto com o Rodrigo Marques e o Silva Barros, um cordel sobre o conselheiro, sobre uma possível visita dele aqui. E era justamente nessa ponte que ele descia do céu. A gente bolou uma história toda junto com outras pessoas que participaram de uma oficina com a gente lá. E foi muito interessante saber o que as pessoas tinham para o conselheiro visitar a cidade que ele deixou aqui. Que ele deixou não dessa forma, mas ele deixou aqui e a cidade cresceu, a cidade se tornou outras coisas. E foi muito legal. E estar no núcleo educativo da casa me proporcionou isso, me proporcionou a escrever sobre o conselheiro, a escrever a história dele e levar a história dele, de fato, à população de Xaramubim. O Braulio Bessa, ele tem uma frase muito interessante que diz mais ou menos assim: quem não lembra de onde veio, não sabe para onde vai. Então, você valorizar a sua cultura local, aquilo que você tem de melhor, né, na sua localidade, no seu distrito, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e com certeza no seu país, é o que define uma nação enquanto pessoas que defendem a identidade, que propagam a coletividade, que conhecem sobre o respeito mútuo, sobre solidariedade e sobre tantas coisas, né? Agora, entrando na parte da produção escrita. Quando foi que você percebeu, assim, eu sou um menino, além de um menino malino, eu sou um menino que gosta de escrever? Quem despertou isso em você? Eu acho que a paixão pela poesia, a paixão pelo cordel em si, se deu pela minha família. Meu avô era um poeta anônimo, digamos assim, escrevia muito bem. Não tive a honra de conhecer ele, mas conheço as obras dele por meio dos meus tios, da minha mãe. E ele realmente era um poeta nato, porém anônimo. Da mesma forma que outras pessoas da minha família, minha mãe, até mesmo meus tios. E o que mais traziam eles assim para o público era o reizado. Era o reizado e eu tive o prazer de participar desse reizado. Por pouco tempo, mas quando criança eu já estava dentro do reizado. Nem me lembro quando eu entrei de fato. Mas quando criança eu já estava ali dentro do reizado. E no reizado não tem nada que não seja rimado. Tudo é rimado, tudo é uma conversa rimada, tudo é uma cantiga rimada e tal. Então essa paixão eu acho que eu peguei da minha família. Veio pelo costume ou nasceu comigo, não sei. Mas quando eu me apaixonei realmente pela poesia, quando eu disse eu quero escrever, eu quero botar minhas ideias no papel rimando. Quero saber disso daqui, como é que é feito. Foi na escola, eu acho que muitos dos poetas populares, digamos assim, nascem na escola. Sim. E eu nasci na escola, por meio do Patativa, que é um grande mestre, eu acho que do Nordeste do Brasil. Para a gente é muito bom ler o Patativa, saber que ele, por não ter tanto estudo, ele escrevia muito bem. Então a poesia dele me apaixonou, me pegou. De fato, eu quero escrever aqui nesse cara. Muito bem. E é interessante, Nathan, que uma das características muito fortes do Patativa era primar por aquela escrita, aquela gramática regionalista, tal qual ele dizia. Ele não queria aquela questão do acordo gramatical, as frases eram para ser do jeito que ele definia, as estrofes do jeito que ele definia, as sílabas também do jeito que ele definia. Então isso indica uma riqueza muito grande, uma grande inteligência também, né? Aí eu lembro de um poema dele que é muito emblemático, né? Que diz: sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz com rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Como é a estrofe? Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E fora tudo isso, né, você falou uma coisa muito importante. Na escola que eu me encontrei, na escola que eu me percebi, os grandes poetas nascem na escola. Com certeza, a escola, o professor, ele tem esse poder de aflorar no aluno aquele desejo, aquela oportunidade, aquela possibilidade de sempre escrever mais, de sempre escrever melhor e com certeza de valorizar aquilo que o aluno tem de individual. E quando a gente fala de temática, né, de assunto, quais são os assuntos que você mais gosta de retratar nas suas produções? Assim, a primeira poesia que eu escrevi de fato
falava do meu lugar. Por meio de um projeto, um concurso literário, falava do lugar onde vivo, e eu acho que o lugar, a gente tem sempre que engrandecer a beleza do seu lugar, os problemas do seu lugar, o seu lugar em si. Também gosto de falar de sentimentos. Um poeta sem sentimentos, eu acho que ele não Como é se não existisse, né, Natan? Exatamente. Falo também de problemas sociais, não só do meu lugar, mas problemas sociais. O Patativa dizia muito que ele era político, porque político é denunciar as injustiças. E ele denunciava essas injustiças nos seus cordéis. Então, tem muito isso, da gente nascer dentro da cultura, perceber os problemas e ter que denunciar de certa forma. Muito bem. Natan, me conta uma coisa, você também é uma pessoa que literariamente foi premiada aqui em Xeramobim, não é isso? Sim. Umas produções suas aí ganharam premiações à frente da escola, coisa e tal. Então, assim, o bate-papo tá maravilhoso. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir um pouco mais sobre essas premiações do Natan. Ele vai mostrar uma produção nova pra gente também, que ele já falou, mas daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouco mais. O Viva Bem vai para os intervalos comerciais, mas está de volta daqui a pouquinho, recebendo hoje Natan Feijão no Viva Bem. Porque a literatura de cordel é também o quê, Natan? Viver bem, né? Você concorda? Sim. Pronto, voltamos já. Quer mostrar o trabalho da sua banda, do seu grupo ou o seu talento individual? Entre em contato com a produção da Sertão TV e agende a sua participação no Amigos da Música. Espaço aberto para as riquezas da nossa região. O seu talento. Telefone ou WhatsApp 88 988 83 7213. Vem pro Amigos da Música. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Carlinhos Cantor, também estou na Sertão TV, a TV que é feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que com dedicação e compromisso construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais.
Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas 3 universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Pare de ser tão besta, deixe de se cobrar. Viva a vida mais leve e pare de reclamar. No fim, quem te socorre quando você cansar? Pare um pouco e reflita se está na real vivendo, se não está só existindo, apenas sobrevivendo. Pare de dar atenção a quem não está merecendo. Pare seu telefone, dê um tempo na agenda. Convide um velho amigo para dividir a merenda. Repare, tudo que tem partido, uma hora se emenda. Pare e tome um café, dê um suspiro profundo. Se salvar importa mais que tentar salvar o mundo. Não se afobe, tenha calma, pare por um segundo. Deixe a vida dos outros, não se deixe comparar. Pare, desacelere, aprenda a recomeçar. Afinal, o mundo nem para, porque você vai parar. E aqui no Bar do Brasil, né, Natão, um dos lugares mais badalados de Quixeramobim, porque aqui o Bar do Brasil é símbolo de cultura, de história, de literatura, de pessoas muito inteligentes, de que mais? De resistência. De resistência, que nós continuamos a nossa entrevista. Agora fale pra gente um pouco dessa premiação que você ganhou à frente da literatura de cordel. Foi na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, como foi? Por meio do Conselheiro Vivo, ganhei um concurso literário, que até esse cordel foi publicado. Esse fato é muito curioso, porque eu tinha 12 anos na época, em 2013, e eu só descobri que meu cordel tinha sido publicado em 2021, quase 10 anos depois. Foi interessante porque teve uma oficina de estilocordel, estilogravura com cordel, com o mestre João Pedro do Juazeiro, e ele publicou meu cordel, e por uma falta de comunicação da escola, eu não pude saber que o cordel estava publicado. Então, mais uma coisa da Casa do Conselheiro que proporcionou para mim foi ficar perto dessas pessoas e descobrir do meu cordel, da existência da publicação do meu cordel. É uma história que eu contava também, a história do conselheiro, mas essa parte mais que ele saiu daqui e é um pouco da guerra. Também no ensino médio eu ganhei um conselheiro vivo por você também. Você era minha professora, fico muito feliz. E esse cordel também foi publicado de um livro pela Aquiletras, vários cordéis dos alunos que ganharam esse concurso. Então eu ganhei um concurso no ensino fundamental e no ensino médio, também por meio da poesia. E agora, atualmente, na universidade, você nos traz essa beleza de produção, não é isso? Exatamente. A visita de conselheiro a Quixeramobim, em parceria com o professor Rodrigo Marques e o Silva Barros, né, que você falou dele. Exatamente. Quem fez essa capa foi o Silva Barros? Isso. Muito bem. Como foi que surgiu a ideia de fazer isso daqui? Você já explicou um pouco a própria estilogravura, né? Esse início aqui já mostra um pouco pra gente. Você falou sobre a questão da ponte metálica. É como se o conselheiro descesse a ponte metálica para proteger, aí como se tivesse umas nuvens chovendo, essas coisas assim. Mas como foi que se deu esse processo aqui? O cordel, ele foi produzido, a história foi produzida, o roteiro, foi produzido numa oficina lá na casa do conselheiro, por pessoas que participaram dessa oficina. Eu também fui para a oficina para estudar um pouco de cordel com o professor Rodrigo, que ele é muito fera nisso, também o Silva Barros. E eu fui para a oficina com o intuito de aprender, mas por lá fiz uma estrofezinha que é justamente a estrofe que o conselheiro passa aqui no Bar do Brasil. Deixa eu achar aqui para você. Vendo Antônio com sede, pois estava seco o cantil, Nascimento convidou, o velho foi, lhe seguiu. Os dois foram tomar uma no grande Bar do Brasil. Muito bem. Então eu produzi essa estrofe lá no meio da conversa, onde a gente produziu o roteiro, a princípio só o Rodrigo iria escrever esse cordel que a gente estava criando o roteiro. Então eu criei essa estrofezinha rapidinho lá,
E aí o Rodrigo me convidou, eu fiquei muito feliz dele ter me convidado para participar da produção desse cordel junto com ele. E aí a gente escreveu via WhatsApp, ele escrevia lá de Quixadá, eu escrevia daqui, mandava para ele, a gente ia trocando essa conversa. E aí o Rafael também, ele produziu essa capa, pensando no roteiro que a gente criou, que o conselheiro primeiro descia lá na ponte metálica por uma corda sem fim, passava a rua, andava aqui na praça, encontrava com o Nascimento, que é também uma figura histórica aqui para a cidade, vinha no Bar do Brasil. E aí esse roteiro da visita do conselheiro é justamente ele saber, ele visitar a cidade que ele deixou, se está do mesmo jeito, se está mudado, se ele vai gostar, se ele gostou do memorial que está ali, se ele vai encontrar a casa dele, essas percepções justamente dele. Muito bem. E é interessante fazer uma ressalva, eu falei até aquela xilogravura, mas é uma capa em formato digital. A xilogravura é aquela que é talhada na madeira, exatamente, que é prensada e colocada, né, no molde. Aqui nós já temos uma xilogravura, entre aspas, em formato digital. Sim. Porque tudo vai amadurecendo e a tecnologia com certeza proporciona essas mudanças que são fundamentais e com certeza necessárias à produção da literatura, da música e por aí vai, né, Nathan? Exatamente. E me conta uma coisa, se você tivesse que citar suas inspirações, quais nomes você citaria? Inspirações da literatura, de escritores, de escritoras, quem você citaria? Eu acho que hoje, na contemporaneidade, a gente tem o grande Braulio Bessa, que ele para mim é uma grande inspiração. Gosto muito da forma como ele escreve, como ele trata, como ele faz esse jogo de palavras, que a poesia também é um jogo de palavras e eu acho que é isso que encanta. E a maior inspiração, como eu já falei, Patativa, por ele trazer mais esse cordel popular, essa poesia em formato popular, que é o que eu mais gosto de escrever, essas coisas sem muitas regras. Tanto que eu aprendi a escrever cordel, tem suas regrinhas, mas eu aprendi a escrever de ouvido. Eu escutando as pessoas recitarem, eu não sabia como era que dava certo. Todos os versos se completavam de certa forma. Então foi por uma outra oficina de cordel que eu descobri que o cordel tem 7 sílabas, uma cestilha para ter nesse formato de 7 sílabas. E eu não sabia, só que eu já escrevia com as 7 sílabas, então eu aprendi isso de ouvido. Na música a gente trata assim, aprender de ouvido. Então esse ritmo do cordel eu aprendi de ouvido. E o Patativa tinha muito isso de não ter regras, ser da forma como ele tratava. Muito bem. Tem um cordel do Braulio que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você vai resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. E qual é a sua meta hoje, à frente da literatura de cordel, à frente da Casa de Saberes de Antônio Conselheiro, à frente também da universidade? O que é que você pretende nos próximos 4 anos? Eu sei que as pessoas dizem, a gente não deve dizer nossos sonhos para as pessoas e tudo mais, mas quais suas metas de vida a partir de agora? Assim, estou até tentando produzir mais cordel. Eu já passei um tempo que eu passei um pouco parado de escrever, escrevia pouco, muito pouco, e já teve outra época que eu, não, vou escrever tantos cordéis por dia, só que eu acho que isso não funciona porque o cordel é sentimento, cordel vem quando ele tem que nascer, vem da inspiração. Então, eu forçar uma escrita não vai rolar, não vai ficar bom. Só rimar palavras não vai ter graça. E hoje eu quero escrever mais, tentar procurar mais inspirações, escrever. E o Braulio também, trazendo a citação dele, ele diz que a internet é a maior feira do mundo. Foi de onde ele partiu a ideia de ir para a internet. Então, o que eu estou tentando é produzir mais e engajar mais no Instagram, por exemplo. Ando postando uns vídeos aqui e acolá, um cordel aqui e acolá, escrevendo em datas importantes. Mas eu quero escrever mais, trazer mais poesia para eu tentar chegar nas pessoas por meio do Instagram, que eu acho que é uma coisa que vem crescendo. E eu posso levar a minha poesia, de certa forma, para as pessoas que ou tentar chegar nelas de uma forma emocional ou
ou mais radical, não sei. Muito bem, Nathan, muito bem. Nós desejamos muito sucesso na sua jornada. Você é uma pessoa, eu sempre falo essa frase muito clichê, que representa viver bem, pela sua honestidade, pela sua inteligência, pela sua criatividade. Você falou uma coisa muito interessante, que foi, eu não quero escrever, eu vou escrever todo dia, mas o cordel, a escrita, ela não parte do, eu vou escrever agora e pronto. Tem a questão da preparação, da inspiração, o fator emocional também contribui. Se você não está conectado com o universo, também não flui. Tem uma série de perspectivas, mas vamos dar uma dica para aqueles jovens que querem escrever literatura de cordel ou que já escrevem, assim como seu avô ficaram no anonimato ou estão no anonimato. Qual dica você dá para esses jovens que querem ingressar nesse mundo da produção escrita e por N fatores ainda não ingressaram? Se permitir. Muita gente tem o potencial, tem a vontade, mas não se permite, não acha que é besteira, acha que não é para a pessoa, não tem um histórico de poetas na família, não vou escrever porque eu não vou ser o primeiro. Eu acho que as pessoas têm que se permitir mais, saber do seu potencial e também buscar. Se você tem um sonho disso, buscar, vai estudar, também a gente consegue dessa forma. Não é porque eu tenho uma paixão desde criança que eu vou ter que ser poeta. Ou não é porque eu não gostava quando era criança que eu não posso ser poeta. Então, se as pessoas buscarem mais, se permitir mais, eu acho que acontece. Nathan, ao lado de Fausto Nilo, de um lado, e a Melinha de outro, nós que fazemos o Viva Bem a Sertão TV agradecemos por ter participado, né, e ter aceito o nosso convite. Para nós, você é um exemplo de muita inteligência, de muita resistência, de um menino muito bonito, de um menino humilde e de uma pessoa que tem uma capacidade humana gigantesca. Eu acho que antes da inteligência de conteúdos profissional vem a inteligência humana. E isso você sempre teve, sempre terá e com certeza vai continuar tocando o coração das pessoas, assim como tocou o meu e de muitas pessoas que assistiram o Viva Bem hoje. Muito obrigada de coração por ter aceito, tá bom? Eu que fico muito feliz pelo convite. Obrigado de verdade. E fique com o cordel da visita do conselheiro. Presente, de lembrança gente. Para você. Muito obrigada, Nathan. Muito sucesso. E encerramos o primeiro bloco do Viva Bem, mas daqui a pouquinho tem mais uma participação incrível. Nós voltamos já, não sai daí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Gente, sou Carolzinha Sanfoneira, estou aqui na sua Sertão TV, a emissora do povo, e quero falar para vocês que quero mandar um abraço para toda a galera que assiste a Sertão TV. Um abraço para todo mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte, planos odontológicos. Sertão TV, feita para você.
Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação, música e participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. De muitas vidas severinas e devagar pelo sertão. Não sei se mudas essa sina ou só sucumbe o cidadão. De muitas vidas severinas e devagar pelo sertão. Não sei se mudas essa sina ou só sucumbe o cidadão. Por meio então deste poema podemos ver o sofrimento de um povo pobre de dar pena. Fez João Cabral o seu lamento. Um retirante nordestino se deslocou internamente, buscou mudar o seu destino e rastejou como serpente e deparou-se com a amargura de um povo pobre ou castigado, não sei. Não sei se a culpa é a seca dura ou se o homem é o culpado. Jamais castigos tão medonhos se tinha visto em um lugar, pois se ficar, fico tristonho. O melhor jeito foi regressar, e assim foi submetendo-se a fazendeiros e agropecuaristas afamados. Buscava então por um emprego no qual jamais foi aclamado. Pôde encontrar na caminhada morte e cidades vazias. Dava desespero em não ver água, até o rosário sumiria. Mar que era difícil de alcançar, pois o que se tinha era tristeza. Lidar com mortos para lucrar se quis botar o pão na mesa, explicou Zé, também severino, e disse ao retirante, há uma luz, que nasceria um menino e pôs-se a fé em Jesus, e disse, a vida tá lá na frente, só resta nós conhecer, que se formos todos persistentes, um dia o Nordeste vai vencer, e viva a esperança. Recebendo hoje também, além de Natan Feijão, o poeta do sertão, como ele mesmo conceitou o pseudônimo, para Gessélio Coutinho. Ele já começou apresentando um pouco das suas obras e declamando uma poesia belíssima, né, Gessélio? Mas me conta uma coisa, para você, qual o significado de viver bem? O que é que significa para o Gessélio viver bem? Olá, tudo bem? Para mim, né, viver bem, acredito que é, em primeiro lugar, estar bem consigo mesmo e ter uma família que lhe dê apoio, e eu acredito que o resto é acréscimo, e principalmente Deus no coração. E no momento mesmo, o que me faz viver bem é isso. Muito bem. Como surgiu o seu contato com a poesia? Você desde criancinha, desde a adolescência, já na vida adulta, qual foi sua principal fonte de inspiração para adentrar a literatura de cordel? Bom, já começou na fase adulta, essa é a grande verdade. Foi a partir de alguns cordéis que eu lia mesmo na biblioteca da escola. Patativa, do Assaré, foi um dos que mais me inspirou, né, por ver tantas frases interessantes dele. E também os trabalhos literários que as escolas recebiam. E isso fez com que eu me desarnasse mais e criasse o gosto pela escrita da poesia a partir do momento que era direcionado trabalhos sobre o conselheiro nas escolas e a gente tentar fazer uma produção juntamente com os alunos. Eu acho que esse foi o primeiro passo que me fez pegar gosto pela poesia. Então você disse uma dica muito interessante sobre a sua vida pra gente. Você também é professor, não é isso? Sou. Qual disciplina? Sou professor, né? Sou pós-graduado, né, em metodologia do ensino de História e Geografia. Gosto muito da área, tenho mais paixão pela história, apesar da minha primeira formação ter sido em Geografia. Mas é isso. Hoje você atua em qual escola? A gente está no Distrito do Belém. Eu acredito que a partir do próximo mês a gente está dando continuidade ao nosso trabalho como professor.
Muito bem. Você trouxe algumas das suas obras aqui, não é isso? Isso. E você já disse, eu comecei através da vida adulta, já na fase de adulto. Assim, cronologicamente, qual foi a primeira obra, qual foi a segunda, qual foi a terceira? Bom, na verdade, todas não estão aqui, né? Mas esse livro aqui, né, ele foi o primeiro que teve o meu poema selecionado, que foi no ano de 2021, né, que é o Poesia Livre, e qualquer pessoa que escreve poderia participar. E eu tive esse poema que a gente acabou de trabalhar, que é o Vida Severina, que é baseado no poema e no filme de João Cabral de Melo Neto, que é o Morte e Vida Severina. Né? E ficou muito interessante que ele trata um pouco da história do sertanejo, da vida sofrida, mas também fala da resistência. Muito bem. E é isso. Esse daqui é de uma amiga, não é meu, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês algo bastante interessante. Esse é o mais recente, né? Que faz parte da coletânea 1001 Poetas, onde eu estou com o poema A Resiliência do Sertão, que fala sobre a nossa caatinga. Né? O cordel, né, foi também produzido no final de 2021, né, aqui pela Aluá Cordéis, que traz 2 cordéis que se chamam Xerambim, Meu Lugar e Minhas Raízes, tá? E traz um outro cordel que fala sobre o nosso rio, a nossa barragem e vários outros pontos turísticos da nossa cidade. Muito bem. Se você tivesse que agradecer a uma pessoa por ter entrado nesse mundo, que é um mundo fascinante da literatura de cordel, não é isso? E da produção escrita, muito embora não seja fácil. Qual pessoa foi assim crucial para a sua entrada, para a sua motivação, para o seu empenho e para o seu sucesso à frente dessas produções? Cara, eu acho que, de uma forma geral, algumas pessoas inseridas diretamente na educação, né, que eu acredito que partiu daí. A gente seria injusto se a gente não dissesse. Eu acho que surgiu a partir das escolas, mas também grandes amigos estão por detrás dessa história em forma de incentivo. Você começou com declamação, então vamos continuar? Bora. Bora de mais declamação? Vamos. Com vocês, Gessélio Coutinho, aqui no Viva Bem. Ele está nesse livro, né, que se chama A Resiliência do Sertão. E diz assim: ao cair dos muitos dias desgastantes, percebe que se esvai o exuberante, onde não mais é perceptível sua plumagem. Quanto mais estiagem o tempo traz, será que de me rejuvenescer serei capaz? Assim brotarei novamente em meio à vagem. Sou produtos de inúmeras serventias, para os que ousam me ter como valia. Nos arranques e destoques, alegrias, dessabores. Faço-me presente dentro em lares, coberturas e cercados. Já aprendi por rodear e segurar fortes gados, pela fibra e resistência que adquiro em meio às dores. Fui alvo de questão e já servi para a agressão. Sou cúmplice e do tipo dos resistentes do sertão. Já matei, mas para ser útil, dei até minha vida para aqueles que me cerram ou pelo corte. Mesmo indo então de encontro à minha morte, sei que levarei esperança aos que habitam. Desvendei segredos à minha sombreia, muitos destes contados, recontados noite inteira. O que pude foi elevar meus pensamentos do que foi ali comigo confessado. Peço ao Pai que eles deixem aliviados e que encontrem um alento, uma companheira. Temos galhos e expomos nossas folhas ao vento. Não carregamos conosco nenhum tormento. Vivemos a sina de pertencer a esse torrão. Sou caatinga e cheiro aos olhos desse povo. Se me extraem, amanhã nasço de novo. Sou a pura árvore típica do sertão. E viva a caatinga! Muito bem, lindíssimo. Como surgiu a inspiração? Acho que até uma pergunta muito complexa. Como surgiu a inspiração? Porque a inspiração é uma coisa muito psicológica, emocional, humanística, de uma
que envolve a questão até espiritualista, né? Isso. Mas quando você quer escrever um cordel, por exemplo, como é que surge a inspiração para você? Você toma um cafezinho, come uma rapadura com bolacha, como é que você faz? Quando você quer buscar inspiração, qual é a prática que você geralmente tem? Geralmente eu tenho uma prática, né? Você falou muito bem, do café. O café é fundamental no momento. Geralmente eu escrevo de manhã, né? De manhã, até porque a nossa região é muito quente e os horários que a gente pode estar sentado é de manhã e à noite. Mas o que me inspira mais assim na questão de escrever, se eu mentalizar, né, um animal do sertão, um nosso tipo de vegetação, um sentimento, né, dali eu já começo a escrever. Muito embora a gente não conclui na hora, né, mas a gente acaba que construindo algo bastante interessante. E graças a Deus tem fluído. Quais são as principais temáticas dos seus textos? Você fala mais sobre o quê? Eu falo mais sobre o sertão, né? Eu falo mais, não somente, né, como há como é que eu posso dizer? Algumas pessoas escrevem e descrevem o sertão como algo triste, acabado, né? Eu não vejo dessa forma, né? A minha visão, ela vê não somente a parte desgastada que tem o sertão no período da seca, do verão, mas sim a parte que o homem se desenvolve naquele período da seca, a parte que a natureza ela se rejuvenesce, como eu digo no meu próprio poema que fala sobre a caatinga, a mata cinzenta, que por muitos é conhecida. Então eu gosto de falar da natureza de uma forma geral, da fauna e da flora, e acredito que isso é o que me inspira a escrever. Muito bem. O Viva Bem está maravilhoso, incrível. Recebemos inicialmente o Nathan Feijão, agora com o Gessélio Coutinho, vulgo poeta do sertão, não é isso, Gessélio? Depois você vai explicar pra gente como surgiu esse pseudônimo, né, esse nome artístico. Mas, para irmos para os intervalos, vamos de mais poesia declamada? Pode ser. Quixeramobim, meu lugar e minhas raízes. E diz assim: já vou logo lhes dizendo, e nem adianta se assustar. Sou feinho, mas sou a lei, nem se atreva a mangar. Sou filho de 2 Franciscos, do interior do Ceará. Naquela casa a minha vida começou a desarnar. Pelas eras de 80 quiseram me fabricar para viver sob um teto. Chamam isso de lugar. Passei fome, enchi o bucho, chorei e também me alegrei. Trabalhei feito um jumento, minha coluna esculhambei. Mas olha que azar, no meio de 11 irmãos me chamavam do mais feio. Quando eu fiquei de maior eu disse, pai e mãe, não dá mais para viver nesse lugar sem ganhar nem 10 reais. Fui embora para bem longe, 1000 quilômetros ou era mais. Resolvi me aventurar e de nada me adiantou. Era uma saudade sem igual que no peito transbordou ao lembrar daquela casa, um lugar cheio de amor. Fui para uma cidade grande onde tudo era diferente da vila de onde eu vinha. Jamais eu vi tanta gente morando numa cidade só pensando em ser decente. Lá eu arrumei mulher morena, roxa, loura, até azul. Corri para cima e para baixo, fui até perto do sul, mas nada me alegrava se não for perto de tu. Hoje eu falo com veemência, o bem que faz o meu lugar, lá eu vejo os animais, escuto os pássaros cantar. Eu grito, pulo e assobio, se a ninguém incomodar. Na cidade? Na cidade tem vizinho que não pode nem falar. Chama ligeira a polícia, começa logo um fuar, só por causa de um churrasco que o pobre faz no quintal. Lá na roça ainda é bom, tem rede bem espichada. Na casinha dos meus pais nós senta até na calçada para falar da vida alheia, não é o costume da negrada? Já quase não adianta a gente se gloriar, pois na cidade é o melhor lugar para vocês morar, pois eu não troco um interior por 10 cidades de lá. Cheguei a uma conclusão, larguei tudo e desabei, meus trabalhos ficou lá, as mulheres abandonei. Corri para os braços de mãe no lugar que me criei. Escute o que eu vou dizer e prestem muita atenção. Suas origens nunca negue, não se envergonhe não. Seu lugar pode ser fraco, mas lhe transforma em um cidadão. Viva meu lugar e viva Quixeramobim.
Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, aqui quem fala é Robson Baus. Eu estou presente na programação da Sertão TV, que leva sempre o melhor para você. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado super para você, amar é acolher. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Saí de tardezinha rumo à casa dos meus pais, já estava quase escuro e eu me apressei por demais. À noite a minha espreita e escuro logo ficou, senti ligeiro um arrepio, chega minhas pernas travou. Era alguém que ia na minha frente e eu tentando acompanhar e nada de eu chegar perto, comecei a me aperrear. Falei com a voz tremendo, deu vontade de gritar para pedir que me esperasse ou para a gente conversar. De repente, uma surpresa. O vento logo cessou, aquela que ia na minha frente para de trás de mim passou. Com medo de olhar para trás, fiquei tonto e entalado, sem saber o que fazer com aquele mal-assombrado.
Resolvi então parar, feito um homem, de uma vez, e aquela voz sussurrou: não ande depois das 6. Deu um redemoinho que a poeira levantou e aquela voz já distante novamente sussurrou: meu filho, não tenha medo, pois sou a mãe do Senhor. Vim aqui lhe proteger de um mal que alguém planejou. Subiu um clarão no céu que fiquei encandeado. Ajoelhei e rezei ao livramento alcançado. Daquele dia em diante, sozinho não andei mais. Pus fé na mãe do Senhor e hoje tenho uma vida de paz. Gessélio Coutinho, muito bem. Gessélio, a gente consegue perceber que é como se você tivesse nascido desde criancinha, declamando poesia, escrevendo poesia, porque você tem uma habilidade gigantesca. Além de uma habilidade muito grande, você tem uma sensibilidade que eu fico assim, que eu estou muito impressionada, né? Ah, obrigado. E é muito bom quando você é surpreendido pelas pessoas, porque a poesia popular, ela carece de mais visibilidade, de mais resistência, de mais força, o que às vezes me causa muita revolta. Eu sou cordelista desde 18 anos de idade, mas sempre, para mim, a literatura de cordel foi um pouco afastada da escola. E aquelas pessoas que queriam levar a literatura de cordel à frente, era como se fossem os grandes artistas, os resistentes. Isso. Quando, na realidade, eu fico perguntando, se a literatura de cordel é nossa, por que ela tem que lutar pela sua inserção? Não deveria ser uma coisa natural? Mas isso é uma coisa até mais aprofundada, né? Mas agora vamos falar de uma temática um pouco delicada. Quem foi Gessélio Coutinho na pandemia? O que a pandemia representou para a sua trajetória, para a sua vida e para as suas produções? Ela foi oportunidade, ela foi obstáculo, ela foi silêncio, ela foi tumulto, o que é que ela foi? Claro que foi muito problemática, né? Mas no sentido mais profissional do seu contato com a literatura. Pandemia e as suas produções, como se deu isso, essa relação? Apesar do nome pandemia já ser, né? Muito forte. Muito forte, assustador, por que não dizer avassalador, de uma certa forma, para mim, teve esse lado positivo, né? Porque a gente tinha que ficar em casa, essa é a grande verdade, tinha que ficar mais em casa. Claro, se a gente for levar em consideração, quem mora no sertão não tinha esse negócio de viver trancado, né? Mas a gente tinha que respeitar as decisões. E estando em casa, estando, né, também sem trabalhar, eu acabei que desenvolvendo cada vez mais a minha escrita. E esse foi o ponto positivo que a gente tem que tirar, né, de tudo que acontece. Eu acredito que tudo que acontece de negativo deve ter alguma coisa ali que soa como positivo, mesmo sendo de uma coisa dolorosa, mas eu acredito que tem. E para mim essa foi a parte positiva, onde eu tive a oportunidade de produzir bastante poemas. E você tem, inclusive, um cordel sobre a pandemia, não é isso? Isso. Vamos nele agora? Vamos. Reclamar? Bora lá. Vestígios da pandemia. Das muitas vidas ceifadas por um vírus que alucina, que matou sem piedade, parece que veio da China, chegou sorrateiramente e de repente se expandiu por todos os continentes, passando aqui no Brasil. Sem saber como lidar, travou até os sabidos. Começaram a estudar na busca por um antídoto. No vai e vem das vacinas, uma aprova, outra desaprova, enquanto a indecisão, o povo se apavora. Sem ter para onde ir, sem trabalho e nem passeio, só com máscara e álcool em gel, foi aí que o pânico veio. Os hospitais se lotavam de gente contaminada, até quem nada sentia fazia o teste e acusava. A pessoa que pegava o tal Covid chamado, mesmo ele indo ir para casa, ele ficava engorujado. Essa é a mazela deixada por essa contaminação, que muitos têm que lidar, chamada de depressão. E mesmo em casa trancado, muitos vão ter que ficar, proibidos de sair, não pode nem se arriscar. Assim foi ficando feia a vida de quem nada tem para comprar uma cesta básica e viver sem um vintém. Começaram-se os protestos para as coisas se normalizar e chegou algumas vacinas para a gente se imunizar.
Foi preciso confiar nas ciências aqui da terra, pois com a permissão de Deus venceremos essa guerra e viva a esperança. Jacely, me diz uma coisa, qual a técnica que você utiliza para memorização? Porque eu percebo que você pegou o celular ali, pegou o papel, vez outra, mas a gente percebe que é só para ter aquela segurança, mas que você basicamente já sabe, olha rapidamente, já declama, tem aquele envolvimento, tem aquela dicção muito boa, a altura da voz, o timbre, tudo ajustado. Mas se você tivesse que dar uma dica para declamadores, né? E memorizadores. Primeira dica, declamação. A segunda para memorização. Quais são as dicas que você dá? Bom, eu acredito que é você ler bastante o que você faz. A leitura ela é o primeiro passo para a memorização. Principalmente, né, não posso dizer que eu aprendi isso sozinho. Né? Eu assisti um vídeo onde o cara fala justamente sobre essa técnica. Né? Você lê a primeira estrofe, né? Aí esconde ela e depois lê ela, declama ela. E assim a gente vai fazendo esse processo. Eu acabei que me dando bem com essa dica, mas acredito que você lê o que você faz constantemente, dá essa segurança e automaticamente você memoriza. Muito bem. E dicas que você dá para quem quer se tornar um cordelista? Ou para quem... Nós sabemos que, por exemplo, muitas pessoas produzem, mas que não divulgam, não publicam, não são reconhecidos, né? Qual dica ou qual mensagem você deixa para essas pessoas? Cara, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que acreditar no que... Porque eu já ouvi muita gente dizer que escreve, mas está lá guardado. E, às vezes, o talento está escondido, né? Podendo expandir. Eu acho que o primeiro passo é você acreditar em você, né? É claro que você precisa saber técnicas, né? Técnicas de métrica, né? de rima. E eu acho que o resto é sentar e produzir. Eu acredito que é errando, né, que a gente chega, atinge um perfil mais acertado. Eu acredito. Você tem uma novidade. Isso. Para daqui a pouquinho, né? Que novidade é essa? Bom, a novidade é que eu estou lançando, né, um dueto poético, um livro, né, que tem como título Poetizando ao Luar do Sertão. Eu não poderia deixar o sertão de fora no meu primeiro lançamento. Eu estou fazendo ele, né, juntamente com a autora, né, uma autora que eu considero, né, eu costumo falar sempre com o meu colega, meu amigo Ednardo, que ela é um anjo de Deus, né? Inclusive o nome dela está nesse livro, né? Aqui, esse livro é dela, que é a Wanda Hope. Ela é de Porto Velho, Rondônia. A gente adquiriu essa amizade por meio de trabalhos poéticos, né? Feito na primeira semana literária nacional digital, que a gente participou aí pelo Instagram, e a gente se conheceu, né? E ela achou interessante por ser amante do sertão também, né? Ter seus pais, seus descendentes advindos aqui do sertão. E a gente resolveu fazer esse dueto poético que tem uma quantidade de 60 poemas, né? E a gente já está lançando ele, acredito que até o final desse ano. Muito bem. Você quer declamar alguma coisa dela? Você preparou a declamação desse livro, não foi? Vamos lá? Vou declamar um poema da minha amiga Wanda Hope. E ela fala do sertão. O meu grande amor tem o encantamento do norte. É homem forte, raça resistente. No prato não falta um bom peixe, fartura dessa linda terra. No lazer, um passeio de barco ou na selva. No beijo, o sabor do doce de cupuaçu. Na cama, o domínio de uma fera. No amor, é melhor que o homem boto. As águas do rio Madeira ou do Rio Negro são fortes como o magnetismo do seu olhar. O pôr do sol mais bonito é você que me faz enxergar. Em seus braços tenho tudo. Nortista arretado, é contigo o meu destino. Se achegue agora em meu abraço apertado e nunca mais me solte. Beleza do Norte, por Wanda Hope. Muito bem, lindíssimo. Jacely, nós que fazemos o Viva Bem e a Sertão TV, temos você como um símbolo de alguém inteligente, destemido, dedicado, humilde. Nós desejamos que as portas do destino sejam maravilhosas.
que você tenha força, fé, determinação e que os obstáculos se tornem, ou se transformem, melhor dizendo, em possibilidades. Isso. Que você permaneça com essa essência, com essa alegria, sempre preparado, sempre pronto para o que der e vier. E levando o seu nome com muita gentileza, porque gentileza gera gentileza, já dizia o poeta, para o Brasil, para o Nordeste, para o mundo inteiro. E nós temos muito orgulho de conhecer sua história, de disseminar sua história também e de poder contribuir com o seu crescimento, que é gradativo, mas que é potencializador para a sua formação humana, psicológica, profissional e literária. Nosso muito obrigada por ter aceito nosso convite, tá certo? Eu que agradeço o carinho, né? Desde o ano passado que a gente já tem tido esse contato, né? E o Sistema Maior sempre tem aberto as portas para mim, né? Na pessoa também do Serginho, a quem a gente já fez um trabalho juntos e só tenho a agradecer mesmo, né? E acredito que a gente ainda tem muita coisa para fazer juntos. Agradeço também o seu carinho, né? E queria, né, que as pessoas pudessem oportunizar, né, os poetas locais, que acredito que tem muita gente boa na nossa cidade, na nossa redondeza. O município é muito grande, né? Resta ao nosso município abraçar de uma forma mais carinhosa, mais atenciosa. E gostaria de declamar um no final aqui, né, se possível. Sim, com certeza. Então, pessoal, o Viva Bem fica por aqui, em um formato novo, e daqui pra frente mais novidades vão surgir na telinha do Viva Bem. Um abraço a vocês que acompanham, até a próxima semana. E não esqueça, poesia é também viver bem. Fique com ele, Gessele Coutinho, o poeta do sertão. Esse poema eu fiz em homenagem ao animal que representa o nosso sertão, que diz assim: viva o jumento. Desde o Cristo menino que sirvo de condução, levo o pobre e o granfino, essa é minha missão, prazer. Sou o jumento, minha sina é no sertão, carrego de tudo enquanto, do mandacaru ao pão, e ainda o homem se zanga, quando canso e vou ao chão, como se eu fosse um carro, que tem roda e atração. Já servi até para os padres viajar pelo sertão, celebrar a Santa Missa para os pobres virar cristão, e ainda tinha que levar um chamado sacristão. Carreguei como um trator, moringa, balde, botijão, desde a água que banhou as filhinhas do patrão, mas das distâncias a que mais cansou foi ir buscar lá no cacimbão. Também dei muitas rodadas para os moinhos da fazenda, onde o açúcar fabricava dos grandes que tinha moenda, para vender e ser exportado e os patrões ficar com renda. Fiz construção de açudes, trabalhei, fui pioneiro, carreguei tudo que pude, pedra e até barro vermelho, e ainda tinha que levar um capataz carniceiro. Das inúmeras aventuras que em cima de mim faziam, tinha uma das mais chatas, onde eu quase desistia, era carregar chique me furando todo dia. Levei também foi arame daquele de fazer cerca, pesado e pontiagudo, da minha boca ficar seca, dos cutucões que eu levava. Meu Deus, como eu era besta. Minha vida circulava como se fosse escravidão. Não tinha quem me agradava no meio desse mundão, misericórdia. Eu clamava para o Rei da salvação. Em cada momento eu ia me cansando dessa vida, em sofrer mesmo ajudando aquela gente querida que não tinha consciência na minha labuta e lida. Passam dias e mais dias e a fraqueza me batendo, as vistas já escurecia. Topava mesmo eu vendo, o velho jumento tropeiro já estava envelhecendo. Um dia meio esgotado, resolvi tudo mudar. Já que nem capim eu tinha para eu me alimentar, pensei, eu vou embora dali e nunca mais retornar. Saí cedo, logo à tardinha, para os cachorros não dar fé, fui por detrás da cozinha sem relincho e dei no pé. Parti e fui de mata dentro, nunca mais eu dou uma ré. Quando deram por minha falta, já tinha raiado o dia, deu fé o capataz e avisou. Perdemos, fosse alegria, o nosso jegue arribou, saiu ao cair do dia.
Foi então que eles saíram todos à minha procura. Daqueles que eles serviram para as lutas da agricultura, viraram matas e viram o fim da minha amargura. Eu estava esmorecido, deitado em um monturo, com fome e sede vencido, por me tratarem tão duro. Ao longo de muitos anos, chegava ao fim meu perduro. Tentaram me fortalecer, oferecendo o que tinha, capim e água para beber. Fizeram até uma sombrinha, mas nada lhe adiantava, pois minha morte já vinha. Já não adiantava. Tapar o sol com a peneira, pois a minha fome e a sede trazia de uma vida inteira de uma leva de castigo, por peso, chicote e peia. Tem homem que é desse jeito, que maltrata os animais. Quando temos envelhecido, os jegues não prestam mais. Nos jogam nas estradas e ruas e não resgatam jamais. Só resta vivermos sempre aonde nos satisfaz, fugindo então dessa gente que se dizem racionais, e viver como bem quis o Criador que tudo faz. Ao Pai que nos fabricou com amor, força e alegria, entrego de volta a minha vida nesta hora de agonia e te peço, perdoe os homens, pois suas mentes são vazias. E viva o jumento!